sempre o mesmo fim repetirá. Essa foi a nossa punição. Cada momento que vivermos sempre levará esse pecado e maldição. Estou vagando aqui sem direção. Nesse abismo eu tento me encontrar. A dor em risos chega a se esconder. No escuro eu só busco a luz. Gritarei a esse amanhã, por favor, só a deixe ficar, sem mais esquecer. E que a luz possa vir ao que nunca chegou, para transformar essa noite em dia. Farei minhas mãos encontrarem suas mãos, e não te deixarei. Vou aqui gritar, se for meu pecado, então irei aceitar. Estamos a buscar a luz que pode colorir o céu no amanhecer. Encontre a sua luz, pra ter de volta a cor que um dia em seu olhar brilhou. Ban está surpreso principalmente pelo gigantesco tamanho do Rei dos Demônios. E Wide revela que ele se alimenta das criaturas do purgatório para obter o poder necessário para o seu contínuo crescimento. O Rei dos Demônios diz que não faz ideia de como Meliodas conseguiu recobrar sua consciência e voltar à sua forma original. E ele revela que realmente existe uma porta escondida ali para o outro mundo, assim como Meliodas deduziu. E graças a Wide, eles conseguiram finalmente chegar até ali. E Wide está determinado e pronto para fazer de tudo para atravessar essa porta e se encontrar finalmente com seu irmãozinho. Sem hesitar, ele avança sozinho contra o colossal Rei dos Demônios. Porém, derrotá-lo não será nada fácil. Com apenas a palma de sua mão, o Rei dos Demônios bloqueia facilmente a investida de Wide, que é arremessado para longe. Mas o porco é de fato casca grossa e não se abala, e grita para Ban e Meliodas não desviarem seu olhar. O Rei dos Demônios desfere o seu primeiro ataque, causando um imenso estrago no purgatório. Mas Meliodas e Ban, por sorte, não foram atingidos diretamente. Ele diz que avisou para Meliodas que jamais irá permitir o seu retorno ao mundo dos vivos. Novamente o rei desfere outro fulminante ataque ao levantar sua imensa espada, mas Ban salva seu amigo, porém acaba perdendo uma de suas mãos com esse movimento. E aí nós podemos ver que a regeneração de Ban está muito mais rápida, e assim também como seus reflexos. Ban encontra a oportunidade perfeita para usar sua caçada física e sugar a força do Rei dos Demônios. Mas algo estranho aconteceu. Ban começa a tremer. Ao invés dele absorver o poder do Rei dos Demônios, ele teve seu próprio poder absorvido por ele. Sem forças, ele solta Meliodas e começa a cair em queda livre. Por sorte, Meliodas consegue segurá-lo e impedir sua queda. Mas eles não têm muito tempo para se recuperar, pois o Rei dos Demônios deseja acabar com tudo isso o mais rápido possível. Mas enquanto ele se preocupava somente com Ban e Meliodas, ele acabou esquecendo que o Wide ainda está no jogo. O porco avança para cima do rei com sua técnica especial, Zig-Zag Wide, e sim, surpreendentemente, ele consegue acertá-lo em cheio. Wide não acabou, ele começa a girar rapidamente, canalizando toda a sua força nesse ataque. Wide sabe que o único modo de encontrar novamente seu irmão é neste momento, derrotando o Rei dos Demônios. Mas o Wide, infelizmente, não tem poder para isso. O Rei dos Demônios nem se move. Ele para o seu ataque, o segurando com seus dedos, e lança o pequeno porco contra o chão.
Mas o Wide é ligeiro e experiente, e com sua habilidade ele consegue neutralizar o impacto da queda. O rei avisa que eles não podem fazer nada contra ele, que não importa quem seja, enquanto ele estiver ali de guarda, ninguém passará por aquela porta. Meliodas encara seu pai e diz que não é ele quem decide isso. O seu pai responde que sim, sou eu. O Todo-Poderoso então invoca uma tempestade de raios. Meliodas se prepara e usa seu Full Call e consegue refletir o devastador ataque do Rei dos Demônios contra ele mesmo. Porém, de nada adiantou, pois o Rei dos Demônios absorveu totalmente a energia refletida. Sem compreender como isso é possível, Ban pergunta ao Meliodas que tipo de habilidade mágica é essa, pois nem seu Snatch, os ataques do Wide ou até mesmo o Full Counter do Meliodas não tiveram efeito algum nele. Meliodas responde que a habilidade dele carrega o seu mesmo nome, ou melhor, seu próprio título, o Governante. Desta forma, parece ser impossível derrotar o Rei dos Demônios. O Governante do Submundo diz que eles podem continuar lutando e desaparecer como aquela poeira, ou desistir e sumir da vista dele. Ban, Wide e Meliodas continuam sua intensa batalha contra o Rei dos Demônios. Porém, os três, mais uma vez, são derrotados. E Meliodas já perdeu as contas de quantas vezes eles já tentaram derrotar o Rei dos Demônios. Mas o Wide, como sempre, está contando, e ele revela que foram 6.093 tentativas. Isso tudo em 60 anos. Pois é, fazem 60 anos desde que os três começaram a lutar contra o Rei dos Demônios. E até hoje, eles não conseguiram fazer praticamente nada contra ele. E isso deixa o Meliodas bastante preocupado. Mas Ban diz para seu capitão relaxar, pois mesmo que tenham se passado 60 anos ali dentro do purgatório, no mundo real apenas se passou 1 hora. Mas o Meliodas surpreende dizendo que ele acha que não deveria retornar para o outro lado. E o Wide não entende, porque o Meliodas está dizendo isso, e que ele, por sua vez, não irá desistir até ver o seu irmãozinho novamente. Porém, Meliodas diz para ele não confundir as coisas. Ele revela que quer sim muito que todos voltem para o outro lado, mas que a história é diferente com ele. O que preocupa tanto Meliodas é a maldição de Elizabeth, pois como nós sabemos, ela está amaldiçoada a morrer diante dos seus olhos independente do que aconteça. E ele acredita que se ele não voltar, ela portanto não irá morrer. Mas Ban interrompe o seu capitão, o chamando de besta. Ele diz que Elizabeth já está sob o efeito da maldição e que ela também jamais iria concordar com o que ele está dizendo. Ban se aproxima do seu capitão e, dizendo que ele precisa ser forte, abraça o seu amigo. Ban então diz: nós vamos sair daqui e salvar nossas garotas. Esteja certo disso. Você vai quebrar a maldição da princesa e eu vou trazer Elaine de volta à vida. E Ban termina dando aquele tapinha nas costas, dizendo que é bem simples. E apesar do Meliodas não achar tão simples assim, ele confessa que Ban pode estar certo. Afinal, todos os pecados, incluindo o Hawk, estão lutando por ele e Elizabeth. Com suas forças restauradas, ansiando pela sobrevivência, ambos partem mais uma vez para encarar o temido Rei dos Demônios. Mas o rei diz que não importa quantas vezes tente roubar seu poder, pois isso só irá lhe dar mais poder. Já Wide ataca ferozmente o rei, porém não importa quantas vezes ele o ataque, pois ele nunca irá nem mesmo conseguir arranhá-lo. Mas Meliodas continua determinado e parte para o ataque, mas diante do enorme poder do seu pai, ele também cai. Meliodas é massacrado pelo poder do Rei dos Demônios.
Mas tudo isso o ajudou para que ele pudesse usar o seu Ravage Counter. Porém, isso não foi o suficiente. O Rei dos Demônios, apenas com um de suas mãos, com apenas um soco, lança Meliodas para longe. E enquanto ele observa o Meliodas se afastando, desaparecendo no ar, ele diz: seus movimentos são imitações do que você aprendeu com Chandler. E a menos que use sua magia original, não pode lutar comigo. Mas mesmo assim, isso não será possível, porque você tem medo. Certo tempo depois, Meliodas, que estava inconsciente, acorda. E logo ele pergunta a Wide e Ruban onde está o Rei dos Demônios. Ruban responde que ele foi para bem longe dali, mas o Wide corrige, dizendo que na verdade foram eles que foram lançados para bem longe dele. E Meliodas, ao perceber que o Wide está machucado, fica bem preocupado. Ruban revela que o Wide ganhou esse ferimento ao proteger o Meliodas. E nesse momento acontece algo surpreendente. Ban ergue sua mão e diz que irá tentar uma coisa. E milagrosamente a ferida do Wide desaparece. Surpreso, Meliodas pergunta ao Ban se foi ele realmente que fez isso. E até mesmo ele está surpreso. Ele não tinha certeza se isso realmente iria funcionar. Mas Ban revela que nos últimos 60 anos ele tentou roubar o poder do Rei dos Demônios por inúmeras vezes, mas ele sempre teve seu poder sugado. Porém, graças a isso, ele aprendeu também a conceder, e foi assim que ele conseguiu curar o Wide, doando a ele parte do seu poder de cura. Então, imediatamente, o Ban pensa em algo muito importante que ele agora pode conseguir fazer com esse novo poder. E eu aposto que é salvar a Elaine. O Wide, agora 100% recuperado, começa a questionar como eles irão conseguir acertar pelo menos um golpe no Rei dos Demônios, sendo que ele possui essa magia pelona conhecida como The Ruler. E o Ban questiona também outra coisa bem interessante. Afinal, o que o Rei dos Demônios quis dizer sobre Meliodas ter que usar sua magia original para conseguir lutar contra ele? Como o Ban ressalta, o Full Counter foi um golpe que Meliodas aprendeu com o demônio velhote mais conhecido como Chandler. Em outras palavras, o Full Counter não é uma magia original do Meliodas. Portanto, ele tem uma magia própria da qual ele nunca usou. Porém, parece que o Meliodas não quer comentar sobre isso, disfarçando, dizendo que não faz ideia sobre isso nele. Agora, por que será, que o Meliodas esconde a sua habilidade original? Por que ele teria medo de usá-la? Mas o Wide está mesmo preocupado em saber como eles irão conseguir derrotar a magia The Ruler. E se isso não acontecer, ele jamais irá poder ver novamente o seu irmão. Ban e Meliodas tentam pensar em algum modo. Ban diz que seu Snatch só o fortalece ao invés de enfraquecê-lo. E o Full Counter do Meliodas repele os ataques mágicos, mas ao devolver esses ataques, o rei apenas absorve eles, se fortificando ainda mais. Portanto, nada do que seja normal irá afetá-lo. É como se ele tivesse o controle total da lógica. Mas ao analisar tudo isso, neste instante, Meliodas começa a ligar os pontos e tem uma ideia. Ideia essa que ele revela para o Wide e para o Ban. E novamente eles vão até o Rei dos Demônios. O ser colossal está diante dos três, mas desta vez parece que as coisas serão diferentes. Ban direciona a palma de sua mão para o Rei dos Demônios. Porém, ele zomba dos três e diz: vocês vieram intencionalmente ter seus poderes roubados por mim? E Ban, encarando o rei, apenas responde: se vai roubá-los, então vamos dá-los logo de uma vez. E algo inesperado acontece. O Rei dos Demônios cai de joelhos.
Ban ficou esgotado com isso, mas conseguiu finalmente revelar a verdade por trás de sua magia absurda The Ruler, que na verdade é a reversão. Magia que converte qualquer ataque e fraquezas lançados contra ele em cura e fortificação. O rei então sorri e revela estar admirado e que agora as coisas irão ficar menos entediantes. A verdadeira luta contra o rei dos demônios começa agora. Porém, mesmo sem o seu poder mágico, o inimigo é extremamente poderoso. Mas superá-lo é a única alternativa, pois ele é o último obstáculo entre eles e o mundo real. Qualquer ataque e fraquezas lançado contra o Rei dos Demônios viram cura e fortificação, ou seja, eles são invertidos, e essa é a real forma por trás do The Ruler. Mas mesmo que tendo o segredo de sua magia revelada, o Rei dos Demônios não se abala e diz que não irá permitir de forma alguma que as emoções de seu filho Meliodas retornem ao mundo mortal. Porém, a resposta dos três é: então vamos passar a força. Se aproveitando dessa brecha criada por Ban, os três correm em direção à porta que os levará para o outro lado. Porém, o Rei dos Demônios levanta sua imensa espada e se prepara para impedi-los. Mas o Ban novamente levanta sua mão e lhe dá um presente. O Rei dos Demônios perde totalmente os seus movimentos. Meliodas, preocupado, pergunta ao Ban o que ele está fazendo, mas Ban apenas responde: andem logo e encontrem a porta. O pecado da ganância dessa vez não está sendo tão ganancioso assim. Pelo contrário, está dando de presente para o Rei dos Demônios sua vida infinita. Enquanto isso, Meliodas e Wide finalmente encontram a porta para o outro lado. Agora, eles estão a um passo de conseguir sair do purgatório. Porém, algo estranho acontece. O Rei dos Demônios recuperou suas forças e capturou Ban, que não entende como ele conseguiu fazer isso. E o rei responde que ele apenas desativou sua magia reversão. E assim, ele ao invés de enfraquecer, acabou se recuperando. Mas Ban não se dá por vencido e tenta usar sua força para escapar. O rei fica surpreso por um mero humano tentar desafiá-lo. Mas Ban não está sozinho, pois seu capitão Meliodas também irá lutar com tudo que tem. E ele diz para Ban: eu vou segurá-lo aqui. Mas Ban não concorda com isso, que não teria sentido ele voltar sem Meliodas para o outro lado. Mas Meliodas diz que o Rei dos Demônios não irá deixar todos passar de uma vez. Ban compreende, mas diz para seu capitão: tenha certeza de voltar. E Meliodas responde: eu vou. Ban corre em direção ao portal, enquanto Meliodas encara seu pai. Porém, o Rei dos Demônios ataca dizendo que não irá permitir que nenhum deles passe por aquela porta. Mas Meliodas também não irá permitir que o Rei dos Demônios machuque seus amigos e de impedi-los de chegar ao outro lado. Diante dessa atitude, o Rei dos Demônios chama Meliodas de falha inútil e que desobedecer seu próprio pai é um ato imperdoável. Porém, Meliodas responde: eu nunca te considerei meu pai. Meliodas então avança e diz que não entende por que ele insiste em dizer que ele é uma falha. Enquanto se prepara para também atacar, o Rei dos Demônios responde: porque você é um destruidor. E a colisão de seus ataques é esmagadora. O impacto estremece o purgatório. Wide diz para Ban que eles precisam logo passar pela porta, mas Ban responde que não, que eles não podem deixar o Meliodas para trás. E enquanto ataca seu pai, Meliodas diz que na realidade o destruidor é ele, que ele não tem interesse em assumir o trono do Rei dos Demônios, que ele só quer acabar com essa guerra sem sentido.
O rei dos demônios ataca com sua espada. Meliodas tenta se defender, mas é arrastado pelo purgatório. E no fim ele acaba sendo lançado para o alto. O rei dos demônios diz que sempre soube que ele era uma ameaça e o ataca ferozmente, criando uma imensa fenda no chão. Ele revela que Meliodas é o mais apropriado para herdar o seu trono e que ele não precisa dessa parte desnecessária, as suas emoções. O rei aponta sua espada para Meliodas, que está indefeso, e diz para ele suas últimas palavras: desapareça de uma vez. Mas algo surpreendente acontece. O rei dos demônios foi atingido, e o responsável por esse ataque está diante dele, diante de Ban e Meliodas, que se surpreendem, assim como o rei dos demônios, que pergunta: que poder é esse? Wide foi aquele que atacou o rei dos demônios e salvou a vida de Meliodas no último instante, graças à sua técnica suprema, Grande Liberação Selvagem. Porém, é uma técnica perigosa que consome a sua força vital para derrotar os seus inimigos. Meliodas chama Wide de idiota e pergunta se ele por acaso quer morrer. Mas Wide não dá ouvidos a Meliodas e pede para que Ban fique na frente da porta. Ban não entende e se pergunta o que Wide está pensando em fazer. E então, sem hesitar e sem pensar duas vezes, o pequeno porco chuta Meliodas para longe. Meliodas é arremessado para cima de Ban e a força do impacto arremessa os dois para dentro do portal. Percebendo isso, o rei dos demônios imediatamente tenta impedi-los, mas o Wide ataca com tudo o rei dos demônios, impedindo que ele faça algo contra Meliodas e Ban. Porém, depois desse ataque, Wide revela que esse é o seu limite. E as suas últimas palavras são: só de saber que Mard estava vivo e bem faz com que esses 8 milhões de anos valessem a pena. Isso é tudo graças a vocês. Eu me arrependo de não poder ver meu irmãozinho, mas o que Mard mais precisa são 2 amigos como vocês, ao invés de um irmão que ele nem conhece. Tenho certeza disso. Meliodas, Ban, se cuidem. Os laços que os unem são mais fortes do que os de uma família. Graças ao sacrifício de Wide, dando sua própria vida, eles conseguiram superar o maior dos obstáculos. Eles dão um grande passo rumo à reunião. Meliodas e Ban conseguiram, após o sacrifício de Wide, atravessar o portão e agora estão caindo em direção ao mundo real. Porém, Ban menciona que não consegue ter controle do seu corpo e, preocupado, pede para que Meliodas segure a sua mão, senão eles irão acabar se separando. Mas Meliodas percebe que existe um motivo para isso estar acontecendo, por ambos estarem sendo puxados em direções diferentes. Pois acontece que o Ban foi para o purgatório através do Hulk, então ele está indo até ele. E o Meliodas está retornando para seu corpo, que se tornou um casulo para absorver os mandamentos. Então é inevitável, os dois irão se separar. Meliodas revela para Ban que queria ter visto Wide se reencontrando com seu irmão Hulk ao menos uma vez. Ban concorda e revela que eles devem fazer o Hulk escutar aquela música, a canção que o Wide criou especialmente para ele, na esperança de que até mesmo o Hulk possa se lembrar de algo. Mas mesmo que isso não aconteça, o Meliodas tem certeza que o Hulk irá ficar de boca aberta assistindo e ouvindo o Ban cantando. Ban pergunta ao Meliodas se Wide gostaria disso, e Meliodas responde que sim. Mas a tranquilidade desse momento é quebrada. O rei dos demônios ainda não desistiu.
Com sua mão, ele captura Meliodas para o desespero de Ban. Com Meliodas preso em sua mão, o rei dos demônios comemora, dizendo que não irá permitir que as emoções voltem ao mundo real. E Ban, infelizmente, não pode fazer nada, além de dizer: capitão, eu vou voltar para te salvar. Até eu voltar, não desista. Mas Meliodas grita, respondendo: não se preocupe comigo, eu vou voltar sozinho, espere e verá. Vá na frente e ajude os outros. Ao ouvir essas palavras de seu capitão, Ban fica mais tranquilo, pois ele confia plenamente no Meliodas. E assim, Ban desaparece. Longe dali, o restante dos pecados capitais observa o impacto causado pelo despertar do primeiro demônio. Gianni pergunta a King se isso vem de Camelot, e King responde que sim, e revela que pode sentir a magia de Merlin Scanor também. Bem preocupada, Elizabeth diz ter certeza que algo terrível está acontecendo lá, e que eles devem se apressar. Mas Hawke diz que primeiro eles devem se encontrar com a Mama e os outros. Mas neste momento, algo estranho começa a acontecer. Os olhos de Hawke começam a emanar uma luz estranha, até que essa luz se intensifica saltando dos olhos de Hawke. E para surpresa de todos, ele finalmente surge. Elizabeth fica feliz. Gianni não consegue acreditar e Hawke não consegue conter as lágrimas. King diz: parece que minha irmã sabia o que estava fazendo quando te escolheu. Ban, o pecado da ganância finalmente retornou do purgatório. Ele diz: eu voltei, Elaine, capitão. Ban finalmente retorna. Está na hora de dar esperança com o poder obtido no purgatório. Todos estão felizes com o retorno de Ban e de ver que ele está bem. Porém, Elizabeth está preocupada também com Meliodas e pergunta ao Ban se sua alma está bem. Ban sorri e diz para a princesa não se preocupar. Ele diz: eu garanto que ele está voltando por você. Ao ouvir essas palavras, Elizabeth fica bastante emocionada. Mas nesse momento, Ban muda de postura. Ele fica bem sério e caminha olhando para uma única direção. Olhando fixamente para o horizonte, ele diz: vocês vão para onde o capitão está. Vou me juntar a vocês quando completar meu objetivo. E essa atitude do Ban deixa claramente todos surpresos. Afinal, o que Ban pretende fazer? O que para ele é mais importante do que primeiro salvar Meliodas? Longe dali, a batalha contra o clã dos demônios continua intensa. Gigantes, fadas e humanos unem suas forças para defender Britânia e acabar com essa guerra. E entre eles está a princesa das fadas, Elaine, que está dando o seu máximo. Com o seu poder, ela está se destacando e impedindo a morte de vários aliados. Porém, muito cansada, ela não tem tempo de reagir à investida de um demônio Kaki. Mas, felizmente, antes que o pior acontecesse, ele é parado. Gerard imobiliza e destrói o demônio completamente. E pede para Elaine recuar imediatamente, pois seu corpo precisa urgentemente de repouso. Mas Elaine responde que está tudo bem, para ela não se preocupar, que a sua vida é apenas temporária, graças ao renascimento da alma vingativa, técnica que trouxe Elaine de volta à vida.
Enquanto isso, podemos ver também Matrona, que com maestria e brutalidade aniquila vários demônios com suas presas da terra. Mas um dos demônios consegue sobreviver e revidar, disparando um ataque que lança a Matrona para longe. A gigante cai e uma horda de demônios avançam, mas todos são engolidos pelo poder mágico de Elaine. Quedas de tempestade. Ela cria inúmeros furacões, exterminando completamente a maioria dos demônios. Mas após usar essa grande quantidade de poder mágico, Elaine fica ainda mais exausta. Porém, ela não irá parar por isso. Ela deseja continuar, assim como Ban, que está lutando também com tudo lá no purgatório pelos seus amigos. Como santa da floresta do Rei das Fadas, ela precisa continuar lutando também. Ela diz, senão não vou conseguir encará-lo. Mas nesse instante, algo estranho acontece. As asas de Elaine desaparecem completamente. Gerard grita por Elaine, que totalmente esgotada, cai em queda livre. Em pensamento ela diz, Ban, queria que pudéssemos ter mais tempo juntos. E neste momento, Elaine está totalmente cercada por vários demônios prontos para atacá-la e tirar sua vida. Porém, todos, num piscar de olhos, são mortos por ele. Ban, o pecado da ganância, que está ali para salvar sua amada. Elaine cai nos braços de Ban. Bem machucada, exausta, ela não sabe o que realmente aconteceu, mas devagar ela começa a abrir seus olhos e a enxergar a imagem de Ban, que por sua vez pede desculpas pelo atraso. E Elaine, agora segura nos braços de seu amado, apenas diz, Ban, você voltou para mim. Infelizmente, por ter usado muito poder, seu corpo e suas asas acabaram revertendo. Ela regrediu à sua forma anterior. Mas apesar disso, ela diz estar feliz, pois no fim de tudo, o que ela mais queria era ser segurada assim uma última vez. Elaine morre nos braços de Ban. As fadas chamam por Elaine, enquanto os outros ficam apenas em silêncio. A morte de Elaine abala todos. Mas Ban não irá aceitar. Ele ergue a sua mão e diz que não vai ser a última vez. Gift. Ban usa sua nova habilidade. Uma forte luz emana da palma de sua mão e ele grita, vou te segurar, muitas outras vezes. Gerard percebe que a força tremenda de Ban está entrando no corpo de Elaine e ela acredita que reconhece esse poder. Ban está dando a Elaine o poder da fonte da juventude, sua energia vital. Mas ele está indo longe demais. Se ele não parar agora e continuar, ele deixará de ser imortal. Mas Ban, mesmo sabendo disso, apenas sorri. Com seu poder, Ban conseguiu trazer Elaine de volta. Mas ela está preocupada. Pergunta se ele está bem com isso, pois agora Ban perdeu sua imortalidade. Ban responde, eu não ligo, desde que eu consiga cumprir minha promessa com você. E finalmente, após centenas ou milhares de anos, pelo menos para o Ban, os dois finalmente se beijam. Ban, bastante feliz, olha dentro dos olhos de Elaine e diz, algum dia eu vou te roubar, Elaine. A fada não contém sua felicidade. Agora, mais viva do que nunca, ela pula nos braços de seu amado, que diz, agora você é minha pelo resto de nossas vidas. Depois dos 7 dias destinados, o algum dia imaginado se torna realidade. Em troca de sua imortalidade, ele finalmente consegue ressuscitar Elaine.